Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado, ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje: Vila amaldiçoada na Patagônia chilena. Você já se perguntou o que é pior? Estar perdido em um lugar desconhecido ou descobrir que talvez fosse melhor ter continuado perdido? Imagine por um momento, você está em um país estrangeiro, não fala o idioma local, seu celular não tem sinal e uma tempestade de neve corta qualquer chance de sair do lugar onde você se encontra. Agora imagine que as únicas pessoas que podem te ajudar falam em uma língua que parece código, fazem gestos que você não compreende e têm olhares que oscilam entre a hospitalidade e algo muito mais sombrio. O frio penetra seus ossos. Seus dedos estão dormentes. O vento uiva lá fora como um animal ferido. E dentro da casa onde você foi acolhido, vozes sussurram palavras que você não entende, mas que carregam um peso que faz seu estômago se contrair. Você tenta sorrir, tenta ser educado, mas uma voz na sua cabeça não para de gritar: algo está errado, muito errado. É nesse momento que você percebe que às vezes a maior barreira não é a montanha coberta de neve que te separa da civilização. É a barreira invisível entre você e as pessoas ao seu redor. E quando você não consegue entender o que elas estão planejando, bem, qualquer gesto de bondade pode ser, na verdade, uma preparação para algo terrível. Hoje vou contar a história de Bruna e Érico, um casal brasileiro que aprendeu da pior forma possível que nem toda hospitalidade nasce da gentileza. Às vezes, ela nasce da necessidade. E algumas necessidades são ancestrais, sombrias e famintas. Você tem coragem de descobrir o que aconteceu quando eles bateram na porta errada, no lugar errado, na hora errada? Bruna sempre foi do tipo que planejava tudo nos mínimos detalhes. Aos 43 anos, professora em Brasília, ela tinha a mania de fazer listas para tudo. Lista de compras, lista de filmes para assistir, lista de lugares para conhecer antes dos 40. No topo dessa última lista estava a Patagônia chilena, aquelas paisagens de cartão postal que ela colecionava no Pinterest há anos. Érico, seu marido, empresário de 44 anos do ramo de tecnologia, não era exatamente o tipo aventureiro. Ele preferia hotéis 5 estrelas a acampamentos, mas fazia questão de acompanhar os sonhos de Bruna. Se te faz feliz, me faz feliz, dizia sempre. E ela sabia que ele falava sério. Por isso, quando ela sugeriu a viagem dos sonhos para comemorar o aniversário de casamento, Érico não hesitou em dizer sim. O planejamento durou meses. Bruna pesquisou rotas, reservou um carro 4x4, baixou aplicativos de tradução, estudou o básico do espanhol chileno. Ela havia marcado cada ponto turístico no GPS, calculado tempos de viagem, reservado hotéis com antecedência. Era para ser perfeito. A primeira semana realmente foi. Torres del Paine os recebeu com céus azuis e vistas de tirar o fôlego. Eles tiraram centenas de fotos, jantaram em restaurantes charmosos em Puerto Natales, conheceram outros viajantes de várias nacionalidades. Érico até admitiu que estava adorando fugir da rotina de reuniões e planilhas. Mas foi no 8º dia que tudo começou a desandar.
A previsão do tempo falava em possibilidade de neve para a região mais isolada que pretendiam visitar. Um vale escondido entre montanhas que Bruna tinha descoberto em um blog de viagens. Possibilidade virou certeza absoluta quando acordaram naquela manhã de julho e viram flocos grossos cobrindo o para-brisa do carro alugado. Talvez a gente devesse voltar para Puerto Natales, sugeriu Érico, olhando o céu carregado com preocupação. São só algumas horas de estrada, insistiu Bruna, consultando o GPS pela 10ª vez. O hotel confirmou a reserva. Eles disseram que a estrada é tranquila. O que nenhum dos dois sabia é que tranquila na Patagônia tem uma definição bem diferente do que em Brasília. E que tempestades de neve naquela região podem transformar estradas tranquilas em armadilhas mortais, em questão de horas. 3 horas depois, perdidos em uma estrada secundária que o GPS insistia que existia, mas que parecia ter sido engolida pela paisagem branca, Bruna finalmente admitiu que talvez Érico tivesse razão. Mas já era tarde demais. O combustível estava baixo, a neve caía cada vez mais forte e a última torre de celular tinha ficado para trás há mais de 1 hora. Foi quando avistaram as primeiras luzes entre as árvores cobertas de gelo. Um pequeno vilarejo que não estava em nenhum mapa, mas que naquele momento pareceu a salvação. O primeiro morador que encontraram foi um homem idoso de barba grisalha e roupas de lã grossa, carregando lenha em frente a uma pequena casa de madeira. Quando Bruna baixou o vidro do carro e tentou explicar a situação em seu espanhol básico, o homem a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Desculpa, estamos perdidos. Hotel. O homem se aproximou do carro, falou algo rápido, em um dialeto que definitivamente não era o espanhol que ela havia estudado. As palavras soavam mais rudes, mais guturais, misturadas com sons que pareciam vir de muito longe no tempo. Ele gesticulou em direção ao centro do pequeno povoado e fez sinais para que o seguissem. Acho que ele quer nos ajudar, sussurrou Bruna para Érico. O vilarejo era pequeno, talvez umas 20 casas de madeira dispostas em torno de uma praça central, onde uma fogueira já queimava contra o frio da tarde. Crianças corriam entre as casas, suas vozes ecoando naquela mesma língua estranha. Mulheres em ponchos coloridos os observavam das janelas com curiosidade. Foi uma mulher mais nova, de uns 40 anos, que finalmente se aproximou quando eles estacionaram o carro. Ela falou algumas palavras que soavam vagamente como espanhol, mas misturadas com algo mais antigo. Mapudungun, disse ela, apontando para si mesma, depois para a aldeia. Nos outros, Mapuche. Bruna sentiu um alívio momentâneo. Mapuche. Ela se lembrava de ter lido sobre eles, os povos originários da região. Pessoas trabalhadoras, conectadas à natureza, conhecidas por sua hospitalidade. A mulher que se apresentou como Antu os convidou para sua casa com gestos calorosos. Falou algo sobre a tempestade, apontou para o céu escuro e fez um gesto universal de dormir aqui esta noite. A casa era simples, mas aconchegante, com uma lareira que crepitava e o cheiro de carne assada no ar. Durante o jantar, servido em tigelas de madeira esculpida, outras pessoas da aldeia apareceram. Homens e mulheres de várias idades, todos curiosos para ver os visitantes. Eles falavam entre si naquele idioma musical e antigo, ocasionalmente tentando algumas palavras em espanhol quebrado. Foi durante a refeição que Bruna notou os desenhos. Nas paredes de madeira, gravados com cuidado, havia símbolos que ela não reconheceu. Não pareciam decorações comuns, eram mais profundos, mais deliberados. Círculos concêntricos, linhas que formavam padrões geométricos complexos, e no centro de tudo, uma figura que a fez engolir em seco. Era uma silhueta humana, mas distorcida. Os braços estendidos para cima, como se estivesse se oferecendo ao céu. Ao redor da figura, pequenas marcas que pareciam representar montanhas. E, acima de tudo, algo que podia ser um sol.
ou um olho gigantesco. "Que é isto?" perguntou Bruna, apontando para o desenho. O silêncio que se seguiu foi estranho. Todas as conversas pararam. Os olhares se voltaram para ela, depois para o símbolo, depois uns para os outros. Anthu falou algo baixinho e Bruna conseguiu captar apenas uma palavra que se repetia: Pilan, Pilan. Um dos homens mais velhos se levantou e começou a falar em voz baixa e solene. As outras pessoas escutavam com atenção respeitosa. Ele gesticulava em direção às montanhas, depois para o céu, depois para Bruna e Érico. Sua voz tinha um tom quase cerimonial. Bruna olhou para Érico, que retribuiu o olhar com a mesma confusão. Eles estavam claramente no meio de algo importante, algo que não compreendiam. Você já ouviu falar dessa lenda? Naquela primeira noite, Bruna e Érico foram acomodados em um pequeno quarto nos fundos da casa de Anthu. A cama era simples. Um colchão de palha coberto por mantas de lã artesanal. Mas estava limpa e era surpreendentemente confortável. O som do vento lá fora havia se intensificado, transformando-se em um uivo constante que parecia penetrar as paredes de madeira. "Pelo menos estamos seguros e aquecidos", disse Érico, puxando Bruna para perto dele, embaixo das cobertas grossas. Bruna concordou, mas algo a incomodava. Durante o jantar, ela havia tentado usar o aplicativo de tradução no celular para entender melhor o que os moradores diziam, mas descobriu que a bateria estava quase acabando e não havia energia elétrica na casa. Além disso, o idioma que eles falavam parecia ser uma mistura de Mapudungun com algo mais antigo, algo que nem o Google Tradutor reconhecia. Foi por volta da meia-noite que ela acordou com um som estranho. Vozes. Várias vozes lá fora, cantando ou recitando algo em coro. O som era baixo, quase um sussurro coletivo, mas havia uma cadência hipnótica que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Bruna cutucou Érico suavemente. "Você está ouvindo isso?" Érico murmurou algo sonolento e se virou. As vozes continuaram por mais alguns minutos, depois cessaram completamente, deixando apenas o som do vento. Na manhã seguinte, quando acordaram, a tempestade havia piorado. A neve cobria as janelas até a metade e o céu continuava carregado de nuvens escuras. Anthu apareceu com um café da manhã simples, pão caseiro, queijo de cabra e chá de ervas, e tentou explicar com gestos que eles teriam que ficar pelo menos mais um dia. Quando para?" perguntou Bruna, apontando para a janela coberta de neve. Anthu balançou a cabeça e disse algo que soou como 2, 3 dias. 3 dias, talvez mais. Durante a manhã, Bruna decidiu explorar um pouco o vilarejo. Os moradores eram gentis, cumprimentavam com acenos e sorrisos tímidos, mas ela começou a notar pequenas coisas estranhas. Todas as casas tinham símbolos parecidos com os que vira na parede da casa de Anthu. Algumas crianças paravam de brincar quando ela passava, não por medo, mas como se estivessem observando. E havia as pedras. Pequenas pilhas de pedras dispostas em padrões específicos ao redor da praça central. Bruna contou. Sempre 7 pedras, sempre da mesma altura, sempre formando um círculo imperfeito. Quando tentou fotografar uma das pilhas com seu celular, que ainda tinha um pouco de bateria, uma criança apareceu do nada e balançou a cabeça vigorosamente, fazendo sinais para que ela guardasse o telefone. "Por que nó?" perguntou Bruna. Mas a criança apenas repetiu o gesto negativo e correu para longe. Naquela tarde, mais pessoas vieram visitar. Não era incomum. Bruna imaginou que visitantes fossem raros por ali. Mas havia algo na maneira como eles a olhavam. Como se estivessem avaliando alguma coisa. Um homem mais velho, que parecia ser respeitado por todos, chegou por último. Ele falou longamente com Anthu, ocasionalmente olhando em direção a Bruna e Érico. Durante a conversa, Bruna conseguiu captar algumas palavras que soavam familiares. Estrangeiros, estrangeiros, montanha, montanha.
E aquela palavra que ela já havia ouvido na noite anterior, Pilan. Quando o homem foi embora, Antu parecia diferente, mais séria, mais focada. Ela preparou o jantar em silêncio, e quando serviu a comida, Bruna notou que havia mais do que o necessário para 3 pessoas. "Alguém mais viene?" perguntou, fazendo gesto de mais pessoas. Antu assentiu e disse algo que Bruna não compreendeu, mas que a fez sentir um frio estranho no estômago. Não era frio físico, a casa estava aquecida pela lareira. Era um frio que vinha de dentro, uma sensação primitiva de que algo estava se aproximando. Elas estavam esperando por alguém, ou por alguma coisa. No 3º dia, a frustração de Bruna atingiu o limite. A tempestade continuava, mas havia dado uma trégua. Ainda nevava, mas não com a intensidade dos dias anteriores. O que realmente a perturbava era a sensação crescente de que ela e Érico estavam sendo preparados para alguma coisa. Decidiu procurar respostas. Enquanto Érico conversava com alguns homens da aldeia sobre carros e mecânica, assuntos que transcendiam barreiras linguísticas, Bruna se aproximou de Antu com seu celular na mão. Tinha economizado a bateria durante 2 dias, justamente para esse momento. Apontou para os símbolos na parede e abriu o aplicativo de tradução. Digitou Pilan e mostrou a tela para Antu. A reação foi imediata. Antu olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava observando, depois segurou as mãos de Bruna e falou baixinho, quase sussurrando. Suas palavras misturavam mapudungun com espanhol, mas desta vez ela parecia estar se esforçando para ser compreendida. Pilan, espírito de montanha, muito antigo, muito poderoso. Bruna anotou as palavras no celular e tentou fazer mais perguntas. Aos poucos, através de gestos, desenhos na neve e palavras em espanhol que Antu conhecia, uma história começou a tomar forma. Pilan era uma entidade ancestral que vivia nas montanhas. Não exatamente um deus, mas algo muito antigo e poderoso que controlava o clima, as avalanches, os terremotos. Quando Pilan estava irritado, o inverno se estendia, as tempestades se intensificavam e as pessoas da região sofriam. Como a ser feliz? Perguntou Bruna, tentando entender como apaziguar essa entidade. Antu hesitou. Olhou novamente ao redor. Depois, desenhou algo na neve com um graveto. Uma figura humana. Uma montanha. E entre eles, uma linha ondulada que podia representar fumaça. Ou uma alma subindo. O estômago de Bruna se contraiu. "Sacrifício?" perguntou, esperando estar errada. Antu não respondeu diretamente, mas seus olhos confirmaram o que Bruna temia ouvir. Depois ela falou uma frase longa em mapudungun, da qual Bruna captou apenas algumas palavras. Estrangeiros. Regalo. Presente. Pilan acepta. Pilan aceita. Naquela tarde, fingindo que ia apenas dar uma volta pela aldeia, Bruna decidiu investigar mais. Caminhou até a borda do povoado, onde a floresta de pinheiros começava. Entre as árvores, encontrou o que procurava. Uma trilha meio encoberta pela neve, mas claramente usada recentemente. Seguiu a trilha por cerca de 10 minutos, até chegar a uma clareira circular. No centro, havia uma estrutura de pedra que definitivamente não era natural. Parecia um altar primitivo, com pedras dispostas em círculos concêntricos. Ao redor, penduradas em galhos de árvores, havia oferendas, pequenos tecidos coloridos, ossos de animais, objetos que ela não conseguiu identificar. E no centro do altar, gravado na pedra principal, estava o mesmo símbolo que vira na casa de Antu. A figura humana com os braços erguidos, as montanhas ao redor, o olho ou o sol observando de cima. Mas havia algo mais. Manchas escuras na pedra que pareciam antigas, mas recorrentes, como se aquele altar fosse usado regularmente. Bruna estava fotografando a estrutura quando ouviu passos na neve atrás de si. Virou-se rapidamente e encontrou 3 homens da aldeia, incluindo o ancião que havia conversado com Antu no dia anterior.
Eles não pareciam zangados, mas havia uma seriedade em seus rostos que a fez engolir em seco. Um deles disse algo em Mapudungun e gesticulou para que ela os acompanhasse de volta à aldeia. Durante a caminhada de volta, Bruna percebeu que não estava mais sendo escoltada como uma convidada curiosa. Estava sendo vigiada. Qual é sua teoria sobre isso? Naquela noite, tudo mudou. Bruna tentou contar a Érico sobre sua descoberta, mas percebeu que não estavam mais sozinhos. Antu permanecia na cozinha mesmo depois do jantar, fingindo estar ocupada com tarefas domésticas, mas claramente observando cada palavra que eles trocavam. "Temos que sair daqui", sussurrou Bruna para Érico, quando finalmente conseguiram um momento sozinhos no quarto. "A tempestade ainda não passou completamente", respondeu ele, mas havia preocupação em sua voz. "E mesmo que passasse, não temos combustível suficiente para chegar até a estrada principal. Érico, eu encontrei um altar na floresta, com marcas de sangue. Eles estão nos preparando para alguma coisa." Antes que Érico pudesse responder, batidas suaves na porta os interromperam. Antu entrou sem esperar permissão, carregando 2 tigelas de chá quente. Seu sorriso era gentil, mas seus olhos tinham uma intensidade que Bruna não havia notado antes. "Para dormir bem", disse ela, oferecendo as tigelas. O chá tinha um sabor estranho, amargo e terroso, com um final adocicado que deixava a língua ligeiramente dormente. Bruna fingiu beber, mas secretamente despejou a maior parte no vaso de uma planta no canto do quarto. Érico, menos desconfiado, bebeu tudo. 1 hora depois, ele estava profundamente adormecido, um sono anormalmente pesado. Bruna tentou acordá-lo sacudindo seu ombro, sussurrando seu nome, mas ele apenas murmurava incoerentemente e continuava dormindo. Foi quando ouviu as vozes lá fora novamente. Desta vez eram mais altas, mais organizadas. Um cântico ritual que parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. Bruna se aproximou da janela e afastou cuidadosamente a cortina de lã. Na praça central da aldeia, uma fogueira enorme havia sido acesa. Ao redor dela, todos os moradores do povoado estavam reunidos em círculo, vestindo roupas cerimoniais que ela não havia visto antes. Ponchos com padrões geométricos complexos, cocares feitos de penas e ossos, máscaras de madeira entalhada que cobriam parcialmente seus rostos. No centro do círculo, próximo à fogueira, o ancião da aldeia segurava algo nas mãos. Era difícil ver com clareza através da neve que ainda caía, mas parecia ser um objeto ritualístico, talvez uma lâmina cerimonial ou um bastão entalhado. O cântico se intensificou, e Bruna sentiu o sangue gelar quando percebeu que todos os rostos estavam voltados para a casa onde ela e Érico estavam hospedados. Não eram mais hóspedes, eram o centro da cerimônia. Ela tentou novamente acordar Érico, mas ele estava completamente inconsciente. O chá havia sido drogado. Provavelmente havia substâncias sedativas nas ervas locais. Algo que os moradores conheciam bem. Pensou em fugir sozinha, mas para onde? A tempestade ainda caía. Ela não conhecia o terreno, não tinha roupas adequadas para o frio extremo e provavelmente seria encontrada antes de chegar à floresta. Foi quando ouviu os passos na varanda. Passos lentos, deliberados, se aproximando da porta principal da casa. Bruna apagou rapidamente a vela que iluminava o quarto e se escondeu atrás da cortina, espiando através de uma fresta na madeira. Antu apareceu na porta do quarto, acompanhada por 2 homens que ela reconheceu do jantar. Todos usavam as roupas cerimoniais e carregavam tochas. Antu falou algo baixinho em Mapudungun, apontando para a cama onde Érico dormia profundamente. Um dos homens se aproximou de Érico e o levantou facilmente, claramente experiente em lidar com pessoas sedadas. O outro homem olhou ao redor do quarto, procurando por ela. "Onde está a mulher?" perguntou em espanhol. Bruna prendeu a respiração, comprimindo-se ainda mais contra a parede atrás da cortina.
Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. Antu respondeu algo em Mapudungun e gesticulou em direção ao banheiro. O homem foi verificar, dando a Bruna alguns segundos preciosos. Ela sabia que tinha apenas uma chance. O que você faria nesta situação? Bruna esperou até ouvir os passos se afastarem da casa. Depois correu silenciosamente até a cozinha. Sua única chance era chegar até o altar na floresta antes deles. Talvez pudesse encontrar uma maneira de interromper o ritual, ou pelo menos tentar salvar seu marido Érico. Vestiu todas as roupas que conseguiu encontrar, incluindo um poncho grosso que estava pendurado perto da lareira. Lá fora, a neve havia diminuído para flocos esparsos, mas o frio era brutal. A trilha que levava ao altar estava iluminada por tochas espetadas na neve, a intervalos regulares. Era óbvio que a procissão já havia passado por ali. Bruna seguiu as luzes, seus pés afundando na neve fresca, o coração martelando contra o peito. Quando chegou à clareira, a cena que encontrou superou seus piores pesadelos. Érico estava amarrado ao altar de pedra, ainda inconsciente, mas visivelmente vivo. Ao redor do altar, todos os moradores da aldeia formavam círculos concêntricos, cantando em vozes baixas e hipnóticas. As tochas criavam sombras dançantes que transformavam rostos familiares em máscaras ancestrais assustadoras. O ancião da aldeia estava no centro, agora vestindo um manto elaborado, feito de penas negras e ossos brancos. Em suas mãos, ele segurava uma lâmina cerimonial de obsidiana que brilhava com reflexos vermelhos à luz das chamas. Mas não era apenas a cena que aterrorizava Bruna, era o que ela podia sentir no ar, uma presença. Algo imenso e antigo que parecia estar se aproximando, como se o próprio ar estivesse ficando mais denso. O vento havia parado completamente. Um silêncio sobrenatural que fazia cada sussurro do cântico ecoar como um trovão. E então, ela viu. Nas montanhas ao redor da clareira, uma névoa estranha começou a descer. Não era névoa comum. Tinha uma cor ligeiramente esverdeada e se movia contra o vento como se tivesse vida própria. Conforme se aproximava, Bruna podia jurar que via formas se movendo dentro dela. Silhuetas gigantescas, sombras que não correspondiam a nada físico. Pilan estava chegando. O ancião levantou a lâmina acima da cabeça e o cântico se intensificou. Todas as vozes se uniram em uma harmonia primitiva que parecia fazer a própria terra vibrar sob os pés de Bruna. Foi quando ela percebeu que tinha duas opções: fugir e deixar Érico morrer, ou fazer a única coisa que poderia salvá-lo. Correu para o centro do círculo. "Parem!" gritou em espanhol. Depois tentou em inglês. "Stop!" O silêncio foi imediato e absoluto. Todos os olhares se voltaram para ela. O ancião baixou a lâmina, sua expressão misturando surpresa e alívio. Eu... Bruna lutou para encontrar palavras em espanhol. "Eu me ofereço, leave him. Él não entende." Antu se aproximou e falou rapidamente com o ancião em Mapudungun. Bruna não compreendeu a conversa, mas viu quando os olhos do homem se voltaram para ela com uma nova intensidade. Ele disse algo que soou como uma pergunta. Antu traduziu. Ele pergunta se você entende o que está oferecendo, se você realmente escolhe tomar o lugar dele. Bruna olhou para Érico, ainda inconsciente no altar, depois para as montanhas onde a névoa sobrenatural continuava descendo. "Sim", disse ela, sua voz mais firme do que se sentia. "Yes, sim." O ancião assentiu solenemente e gesticulou para que dois homens desamarrassem Érico e o levassem para longe do altar. Mas quando Bruna se aproximou para tomar o lugar dele, o ancião segurou seu braço e balançou a cabeça. Ele falou longamente em Mapudungun, sua voz agora gentil, quase paternal. Antu traduziu aos pedaços. "Ele diz que Pilan não quer seu sacrifício. Ele diz que você mostrou coragem verdadeira, que você escolheu proteger em vez de fugir. Isso é o que Pilan queria ver." O ancião continuou falando.
e Antu traduziu com lágrimas nos olhos. A tempestade vai parar. A montanha aceita vocês. Vocês podem partir amanhã com nossa bênção. Conforme as palavras eram traduzidas, a névoa nas montanhas começou a se dissipar. O vento retornou suavemente e, pela primeira vez em dias, algumas estrelas apareceram entre as nuvens. O ritual não era sobre sacrifício humano. Era sobre coragem, sobre escolher proteger os outros mesmo com risco pessoal. Era sobre provar que alguns estrangeiros mereciam a proteção da montanha, não sua ira. Mas Bruna só compreendeu isso completamente quando foi tarde demais para evitar o que aconteceu em seguida. Bruna e Érico partiram na manhã seguinte como prometido. A tempestade havia cessado completamente, deixando um céu azul cristalino que fazia a paisagem nevada brilhar como diamantes. O carro tinha combustível suficiente. Antu havia explicado que alguns dos homens da aldeia tinham caminhado até a estrada principal durante a noite para buscar gasolina de uma estação de serviço próxima. Antes de partirem, o ancião se aproximou do carro. Falou longamente em Mapudungun, suas palavras soando como uma bênção. Antu traduziu. Ele diz que vocês são sempre bem-vindos aqui, que a montanha os protegerá em suas viagens e que... Ela hesitou. Que você tem o coração de uma verdadeira guerreira. Érico, ainda meio confuso pelos efeitos do chá sedativo, não se lembrava claramente dos eventos da noite anterior. Para ele, havia sido apenas um sonho estranho, fragmentado. Bruna decidiu não contar todos os detalhes, pelo menos não imediatamente. A viagem de volta para Puerto Natales foi silenciosa. Bruna olhava constantemente pelo retrovisor, mas a estrada permanecia vazia. Eram apenas eles, a paisagem branca e o sol que finalmente havia aparecido depois de 4 dias de tempestade. Chegaram ao hotel 3 dias depois do previsto. O gerente, um chileno simpático que falava português, ficou aliviado ao vê-los. Graças a Deus! Estávamos preocupados. A previsão do tempo disse que a tempestade na região foi a pior dos últimos 10 anos. Vocês tiveram sorte de encontrar abrigo. Tivemos mesmo, respondeu Bruna, mas suas palavras carregavam um peso que o gerente não podia compreender. Naquela noite, no conforto do quarto de hotel, Bruna finalmente contou tudo a Érico. Ele ouviu em silêncio, às vezes com descrença, às vezes com crescente preocupação. Você realmente acredita que aquilo era sobrenatural? Perguntou ele quando ela terminou. Bruna mostrou as fotos que havia tirado com o celular, as únicas que conseguiu salvar antes da bateria acabar. As imagens do altar, dos símbolos gravados na pedra, das oferendas penduradas nas árvores. Eu sei como parece, disse ela. Mas você não sentiu aquela presença? Aquela névoa verde descendo das montanhas? Érico examinou as fotos com atenção. Essas pedras, essas marcas escuras, elas parecem muito antigas e muito usadas, acrescentou Bruna. Durante os dias seguintes, eles tentaram pesquisar sobre o vilarejo, mas não encontraram nenhuma referência em mapas oficiais ou sites de turismo. Era como se aquele lugar existisse fora do mundo moderno, protegido pela própria geografia e pelo isolamento. 3 meses depois, de volta ao Brasil, Bruna recebeu um e-mail inesperado. O endereço do remetente era uma sequência de números que ela não reconheceu, mas o assunto estava em português. Obrigada. O e-mail continha apenas uma foto: a praça central da aldeia durante o dia, com crianças brincando na neve e mulheres trabalhando em teares tradicionais. Parecia uma cena pastoral perfeita, pacífica, mas no canto inferior da imagem, quase imperceptível, estava Antu. Ela olhava diretamente para a câmera e fazia um gesto que Bruna reconheceu imediatamente: o sinal universal de obrigada, seguido do símbolo que ela havia aprendido significar proteção. A montanha ainda se lembrava dela.
Até hoje, Bruna se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse corrido para o centro daquele círculo, se ela tivesse escolhido fugir e deixar Érico para trás, se ela não tivesse provado que merecia a proteção de Pilan. Algumas noites, quando o vento uiva forte lá fora, ela ainda ouve ecos daquele cântico ancestral. E em seus sonhos mais vívidos, ela ainda vê aquela névoa verde descendo das montanhas patagônicas, carregando dentro de si algo muito antigo e poderoso, algo que julga o valor dos estrangeiros que se aventuram em seu território. Ela nunca mais olhou para uma viagem da mesma forma. Nunca mais subestimou o poder dos lugares onde o antigo ainda vive, respirando sob a superfície da modernidade. E você? Essa história te fez olhar diferente para suas próprias viagens? Para os lugares remotos onde a hospitalidade pode significar muito mais do que imaginamos? Se você tem um relato perturbador sobre onde já viajou, compartilha com a gente nos comentários. Pode virar nosso próximo caso. Inscreva-se no canal porque toda semana eu provo que o terror está mais perto do que você imagina. Às vezes, há apenas uma estrada perdida de distância. O passado nunca morre, apenas espera sua vez. Até breve. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora, me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários. Se conseguir dormir esta noite, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.